Esse é mais um episódio do Claquetadas. Eu sou a Laura Ribeiro Eu sou o Glauber Machado. e hoje a gente vai com mais um análise. Análise. E dessa vez sobre No Other Choice, que em português ficou A única saída. A Única Saída. Então, amigo, quer começar seu parecer sobre... Então, eu acho que antes de falar sobre o filme em si, Uhum. vamos fazer um passadão, mas antes do passadão eu quero fazer só uma leve contextualização. Esse filme é dirigido pelo Park Chan... Assim, vai ser difícil esse episódio, já começando com esse adendo, de falar nomes coreanos. A Sim. pronúncia vai ser péssima, tá? Esperem o pior da gente hoje. Mas é isso. Esse filme é dirigido por Park Chan-wook, que é um diretor muito conceituado no Ocidente, na própria Coreia. É um diretor bem estabelecido já no mercado e de obras muito conhecidas como Old Boy, a trilogia da Vingança, The Handmaiden, A Criada, Decisão de Partir, o último filme lançado por ele, e agora com esse novo filme, A Única Saída. Esse filme, eu sinto que ele representa uma espécie de retorno ao diretor aos seus protagonistas masculinos, depois de Old Boy, que foi um filme que meio que marcou a filmografia dele, é o filme mais conhecido do diretor, mas que ele se vê numa relação conflituosa com ele hoje em dia. Ele foi muito abordado por pessoas que são fãs do filme, homens que chegavam com martelos pra ele para ele Autografar. autografar, exatamente. E ele não queria, é, durante muito tempo, lidar com esse tipo de personagem, um personagem masculino em busca de vingança e que se afirma pela violência, enfim. Tudo bem que a história lida com isso de maneiras mais interessantes do que a premissa faz parecer, Sim. mas ele se propôs a uma espécie de ruptura com isso nos filmes subsequentes. Então, Uhum. no Sympathy for a Lady Vengeance, ele já retoma o tema da vingança, mas com uma protagonista feminina. No The Handmaiden é a história sobre um casal de mulheres, num contexto imperial coreano. Então é uma relação que se desenvolve ali no subtexto de uma maneira um pouco sutil, até que as coisas explodem. O Decisão de Partir é um filme que eu não assisti, eu não sei muito sobre ele, eu não sei nem como comentar sobre ele. Mas é um filme que tem um protagonismo dividido e é mais um drama de mistério do que uma história sobre violência. E agora, no No Other Choice, ele retoma o tema da violência com a história desse personagem que se sente, de certa forma, emasculado, uma vez que ele dedicou 25 anos da sua vida é, na indústria. Ele era gerente de uma fábrica de papel. E ele é, assim, ele é aleatoriamente... Não, ele é... A empresa faz um corte de custos. A empresa, ela eu esqueci como é que fala essa palavra. Ela é meio que transferida pra uma empresa americana. Ela é comprada Uhum, pra uma empresa estadunidense. E aí eles fazem um corte de custos. sim, E que, eu não sei, eu não acho que isso fica super claro, assim, no início do filme. Mas depois ele vai se mostrando ser um corte de custos muito também por questões tecnológicas, sim, assim. totalmente. Uma substituição das pessoas por máquinas inteligentes que Uhum. podem fazer o mesmo trabalho. Tem toda essa virada. Mas aí o personagem, ele começa praticamente vivendo uma vida de comercial de margarina, sabe? Vivendo a sua vida idílica com a sua família. E toda a cena inicial, com ele fazendo um churrasco com a enguia que ele recebeu dos chefes. Que ele não tinha entendido até aquele momento, mas aquela enguia era basicamente um presente pelos 25 anos de colaboração dele e com uma carta de demissão que ele não tinha entendido como uma carta de demissão. É, só tinha escrito, parabéns, obrigado pelo seu tempo de serviço, Sim. basicamente. E aí depois ele vai entender, logo na cena seguinte, quando ele tá ensaiando um discurso de outros funcionários que foram demitidos, e ele vai lá, de certa forma, representar eles, Que já ele que ele é o descobre. gerente, né, que ele Sim, descobre que ele também tinha sido demitido. sim. É, mas aí esse personagem, ele tem um estilo de vida de uma classe média muito alta, então a casa dele é maravilhosa, estupenda, que ele mesmo construiu, ele construiu parte dela, ele reconstruiu parte dela, que era a casa de infância dele. Sim. Ele tem uma esposa, dois filhos, Dois cachorros. dois cachorros, Super exatamente. comercial de margarina, dois Goldens. Totalmente, totalmente.
E aí, depois que ele sofre essa demissão repentina, ele busca formas de se recolocar no mercado, de certa forma. Mas o tempo passa, 13 meses se 13 passam, meses. e ele não consegue um novo emprego. Quer dizer, ele consegue um novo emprego, mas ele consegue como emprego como estoquista de uma fábrica de papel. E bem abaixo da capacitação dele. Sim. Mas ele tá buscando emprego e quando ele não consegue, ele decide bolar um plano como um último recurso. Então ele cria um anúncio falso. Não, mas antes disso, é porque ele descobre que tem uma empresa que tá meio que foi comprada pelo Japão. Uhum. E essa empresa é a única das empresas de papel que não teve, tipo assim, que não está sucumbindo igual as outras. Uhum. Aí ele quer uma posição nessa empresa. Pra isso que ele criou o anúncio Sim, falso. É sim. especificamente pra uma empresa específica que é ele a quer. única que tá se mantendo bem, que tá progredindo nesse mercado, que tá um mercado em queda, que é o mercado do Isso. papel, né? E aí, com essa empresa que tem relações com o Japão, ele é uma empresa que tá sendo bem sucedida e é essa que ele tá pleiteando uma vaga, mas ele tem competidores que são mais capacitados do que ele. E aí ele bola esse plano de criar um anúncio falso de vaga e através do currículo, ele vê do currículo dessas pessoas que mandam, dos candidatos, ele analisa quem estaria mais apto do que ele para conseguir a vaga e é dessas pessoas que ele vai atrás para tentar eliminá-las, literalmente, eliminar a concorrência, Eliminar literalmente. a concorrência. Mais que eliminar a concorrência, porque a vaga que ele tá pleiteando está ocupada. Ele tem que eliminar a pessoa que está lá, Também. porque ele passa por esse processo. Exatamente. Primeiro ele pensa, vou matar o cara que tá nessa vaga. Depois ele pensa, mas vai ter muito concorrente, né? É verdade. Vou ter que matar verdade. todos os candidatos da vaga. Pra essa vaga ser minha, eu tenho que matar todos os candidatos também. É verdade, tem isso mesmo. Que é uma cena que eu acho linda, inclusive, que é a primeira tentativa dele, ele vai atrás do cara, e aí ele sobe no telhado de uma casa, ele levanta o vaso de pimenta. de uma muda de pimenta, exatamente. E aí a água do vaso escorrendo pelo rosto dele, assim, você vê que ele já tá começando a se impregnar com aquela sujeira, de certa forma, Sim. da vingança, não da vingança, da violência a qual ele vai se submeter. Porque esse é um elemento importante também, que ele parece ser um personagem muito afável, muito dócil e muito incapaz de fazer qualquer tipo de ato extremo de violência. Até metade do filme parece ser inacreditável que ele vai ser capaz de matar algum deles. Exatamente. Ele sempre dá pra trás. Até pela forma como ele lida com isso, ele dá pra trás, ele tem quando ele vai perseguir o outro cara que tem a esposa que é atriz, ele tá super vacilante, e aí ele acompanha eles na floresta, e ele fica ouvindo os dois, e ele fica tipo, nossa, mas eu sou meio assim também. Quando a pessoa fala sobre papel e ele se identifica muito com o que ele tá ouvindo ali. Exatamente. E esse cara, ele nem mata esse cara. Esse cara não morre por causa dele. Então, até esse momento, eu fiquei pensando assim, eu acho que ele não vai ser capaz. Eu acho que ele não vai conseguir matar essas pessoas. Mas ele consegue. Sim, até porque ele consegue, e a gente também entende ao longo da história que esse cara é um pouco mais do que aparenta ser também. Você vê que o filho mais velho da família não é um filho dele, ele é filho de um relacionamento anterior da esposa dele. E a gente descobre que ele tinha problemas com bebida uns anos atrás e que ele batia nessa criança. Sim, é verdade. E a mulher diz isso, inclusive, que quando ele bebe, ele fica muito violento, ele vira outra pessoa. E a gente vê no final ele bebendo e ficando. A conclusão final da violência dele é no final do filme, quando ele decide beber. E aí ele fica. É quando ele faz as. Exatamente, quando ele chega no ápice da violência dele. Da violência que ele é capaz de cometer, exatamente. É. E você vê também na forma como. É muito interessante o trabalho o controle formal, o formalismo ali nas mãos do Park Chan-wook, porque ele tá lidando com essa premissa, e aí a composição dos quadros é um filme muito bonito. É muito bonito, é muito bonito. A fotografia. A fotografia é linda, eu gosto muito do fade que faz da transição entre as cenas, eu acho maravilhoso. Eu acho que o grande destaque da fotografia do filme são esses fades que acontecem entre uma cena e outra. Eu gosto muito também do trabalho de colorização. Essa primeira cena da família fazendo churrasco no quintal é o final do outono, se eu não me engano. Que as folhas estão começando a cair. Sim, é bem amarelinho, assim, bem dourada exatamente. a cena. É realmente um comercial de margarina. É tudo hiper colorido, hiper estilizado pra
cria essa sensação de uma coisa meio idílica mesmo, de uma felicidade que é quase do reino da fantasia. E quando a gente vai adentrando mais nesse ímpeto de violência que esse personagem vai cultivando, você vê como a forma que os planos são construídos. Então tem algumas coisas que estão no terreno da sugestão no início, por exemplo, quando ele vai fazer vai amarrar aqueles arames nas plantas na estufa, por exemplo, é uma coisa que é própria de jardinagem, para conduzir o caminho em que o galho vai crescer, né? E aí ele vai apertando aquilo e a gente vê a mão retorcendo aquele arame ali e até que ele quebra o galho. Sim. É interessante, porque é justamente isso que ele vai fazer com uma das vítimas dele. Eu senti assistindo, porque quando eu tava assistindo, a coisa que eu mais pensava era sobre a coisa mais comentada sobre esse filme, a conversa maior que houve em torno dele, foi dele ter sido completamente, né, esnobado no Oscar. E uma coisa que eu percebi foi coisas que a gente percebe quando a gente vê filmes que são indicados ao Oscar, que é, essa cena aqui, ó, que fizeram eles indicar. Eu acho que é a cena dele, a primeira vítima e a mulher tentando pegar a arma no escritório, aquela cena seria a cena que teria feito ele ser indicado. Pra mim, foi a cena que ele fez ele ter sido pré-selecionado. Não, essa cena vale até uma descrição mais aprofundada, que é isso, ele tá indo atrás ele decide ir atrás dessa pessoa, que é um dos possíveis candidatos. Ele já tinha ido atrás na cena da floresta, mas só que ele descobre que a esposa tava traindo ele. E aí... E ele escuta muitas conversas entre os dois, né? Então ele chega no momento em que ele tá dormindo numa sala, assim... A vítima dele tá dormindo numa sala assim, ele tá escutando música, ele aumenta o volume da música, então a gente não escuta direito a conversa, fica... O que a gente consegue ouvir tá meio que abafado pelo som da música. Sim. E aí ele fala, você devia ter escutado a sua esposa, você devia ter mudado de carreira. E o cara fica achando que ele é o amante da esposa. Ele, então você sabe, você é o amante dela, é você então que tá dormindo com a minha esposa. Exatamente. E a esposa aparece atrás e ela tava pronta pra bater no cara, porque quem é esse estranho na minha casa? E aí ela fica escutando, ela tá falando sobre ele devia ter... Como ele devia ter me escutado, então... Ela assim, tenho razão mesmo. Que bom, senhor estranho que invadiu a minha casa, que você percebe que eu tinha razão. E aí aquilo escalona de forma em que... É isso, ele tenta matar o cara, só que aí a mulher vai pra cima dele, e aí ele perde a arma, e aí a arma cai debaixo de uma cama, de uma mesa, assim. E aí vão todos pra debaixo da mesa, ao mesmo tempo tentando pegar aquela arma, e aí a cena tá num misto de tensão e de comédia. É muito bom. E ele, até esse ponto, como ele ainda não tava no ápice, assim, ele ainda não tava um assassino muito profissional, ele usava aquela roupa cômica que eu acho maravilhoso, que é o macacãozinho de borracha vermelha e a luva de cozinha. De jardineiro. Sim, a roupinha de cozinha, assim, a luvinha, assim, de tirar coisa do forno, ele com aquela luvinha azul, assim, estou com uma arma, hein? E depois ele vai se tornando um assassino de verdade, assim, com roupas mais apropriadas, sem luvinha de cozinha, ele vai... Esse filme, ele tem essa queda também, começa num tom muito, tipo assim, meu Deus, olha esse cara... muito trapalhões, ele nunca vai conseguir matar. E de repente ele está... Ele é picado por uma cobra quando ele persegue o casal na floresta. E de repente ele toma esse outro tom e aí o cara vira um assassino super a sangue frio, assim, super profissional, assim. Super... sem mais roupinhas bobinhas, assim. Ele tá super preparado pro que ele vai fazer. Assim, mas também não cai naquela coisa do estereótipo do serial killer, né? Ele acha que ele tá num lugar que, tipo, ele tem conflitos até na última cena em que ele vai atrás do que é a pessoa que já era até subordinada dele na empresa anterior. Sim. E que conseguiu esse cargo nessa empresa que ele tá interessado, que ele tá pleiteando. Ele vai atrás, eles têm uma conversa, ele vive isolado numa casa na floresta, que ele tinha uma namorada, uma esposa, a gente não sabe a relação, mas que ela não quis ir pra esse lugar, porque ela tinha medo de que alguma coisa acontecesse, medo de cobra, sei lá, medo de qualquer coisa assim. E aí ele vive isolado e se sente meio solitário, mas aí esse cara aparece na frente dele, se apresenta super amigável, falando, eu acompanho o conteúdo que você faz, que não sei o que, sabe? Eu te acompanho no Instagram. Exatamente. E aí os dois começam a beber juntos e essa dinâmica se transforma. Então, quando mas tem um momento em que eles estão na fogueira do lado de fora de casa, ele tá naquela coisa do mantra que eles aprendem na terapia em grupo. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso. Ele fica se convencendo de que ele quer... There's no other choice. Não tem outro...
Que é uma coisa que o filme repete no roteiro várias vezes, não só na voz do personagem principal, como em outros casos Vários também. personagens. Vários personagens falam. Não, eles não tem outra Não tem escolha. outra É o escolha. jeito. É a única saída. Uhum. Mas aí quando ele decide de fato, que aí é depois, inclusive, que o que ele faz? Ele deixa o cara inconsciente e aí ele enterra ele enterra ele com a cabeça pra fora, basicamente. Sim, Do corpo pra baixo ele tá enterrado e a cabeça pra fora. Aí ele liga pra esposa no momento em que já tem uma virada ali em que a esposa percebe o que tá acontecendo. sim. Que na verdade é uma outra cena, que é o filho vendo ele de cima. O filho tá no telhado e vê ele na estufa desmembrando o cara. E o filho fica assim: eu acho que eu vi uma coisa. E ele tem um pesadelo sim. muito bizarro, inclusive. É, sim, Que ele vê ele coitado. pequenininho como num bonsai, assim, e o pai dele Cortando a cortando as árvorezinha. árvores. Uhum. Mas é porque uma coisa, ele, tipo assim, eu sinto, mãe, que eu vi ele desmembrando uma pessoa na estufa. E aí ele enterra o cara com a cabeça pra fora e sufoca ele pra ele vomitar e ele simular que o cara morreu, tipo, acidentalmente. Isso foi nível serial killer. Sim. Eu fiquei impressionado, inclusive, com... Eu também, eu fiquei assim, o que ele tá fazendo? Aí na hora que eu fui percebendo, eu falei, caralho, é isso que ele tá fazendo? Meu Deus. É um sangue frio que não parece com o personagem que a gente vê no começo do filme. Sim. Então, dá pra ver essa virada de chave. Então, tem uma vítima do meio do caminho, né? Tanto que a primeira vítima não nem é ele que mata, que é a esposa do cara que mata, sim. Uma vez que ela já meio que... Já nutria um sentimento de desprezo pelo marido, já traía ele, e aí ele já tinha desistido da vida naquela altura, e aí a mulher só deu o tiro de misericórdia, sim. de certa forma. Sim. Mas o segundo ele consegue matar. Exatamente. E aí ele bola um plano pra enganar o cara que tava trabalhando numa loja de sapatos. Eu lembrei automaticamente de Mario Supreme. Mas aí ele embola um plano, ele fala que vai voltar na loja depois pra ele ficar até mais tarde lá pra esperar ele chegar. Só que ele não aparece, e aí ele encontra com o protagonista na estrada, teoricamente com um problema no carro. E um detalhe que eu não tinha reparado, mas quando eu assisti, o David comentou comigo, era que uma coisa que era o que diferenciava eles no currículo era que o cara tinha capacidade alta em consertar máquinas. E ele não tinha. Então, de início, eu acho que talvez ele tentou até. Ele fala que o carro tá quebrado e tal. Eu não sei se foi numa ideia de tipo assim, eu vou falar que meu carro tá quebrado, porque como ele sabe consertar, ele vai parar e aí eu vou matar ele. Uhum. Ou se foi se ele realmente souber consertar, ele realmente é melhor que eu. Então eu vou ter que matar ele. Ou se foi uma tentativa tipo assim, se esse cara não souber consertar, eu estou na frente dele. Uhum. Eu não preciso matar ele se ele não conseguir consertar o meu carro. Porque realmente, quando ele mata o cara, é uma morte meio seca. Ele realmente só atira nele e enfia ele dentro do porta-malas do carro dele. E aí a gente vê isso de um plano distanciado, que é até uma composição muito bonita, que tem uma muralha de pedra separando o quadro da rua e o mar ali. Sim. Batendo naquela muralha de pedra. É bem bonito esse quadro mesmo. E aí ele leva esse cara pra casa e decide que ele precisa dar um jeito, né? Agora já foi. É esse cara que ele amarra como um porco ali. E é o que o filho vê. Ele assim, eu sinto que eu vi ele na estufa. Falando da estufa, isso é até um outro detalhe interessante, que são vários paralelos sobre esse negócio que falou de porco e tal, que eu acho super interessante, que é que o pai dele tinha uma fazenda de porcos que foi comprada e que foi perdida, e que o pai dele se enforcou no celeiro que quando ele comprou a casa da infância, depois de adulto, ele demoliu e construiu a estufa. E dessa que eu nem tinha parado pra pensar nisso, mas depois que eu fui pensando que é também um dilema ético, que ele é um cara que gosta tanto de plantas e de árvore, de jardinagem e tal, ele é tipo o amigo das árvores, mas ele construiu a carreira dele toda numa fábrica de papel. Exatamente. Que a gente vê até um vídeo desse ex-subordinado dele falando que a gente replanta, que não sei o quê, as árvores são recicladas, o papel é reciclado, aí a gente replanta também, utiliza e replanta. Então tem muito essa coisa também.
Pois é. É um paralelo que eu não tinha pensado, inclusive. Muito Então, essa interessante. dualidade dele, de que é um cara que ele ama tanto as plantas, ama as árvores, e fica, ai, minhas lindas bonsaizinhas, mas ele Uhum. trabalha com papel. É. E deixa ainda mais potente o final, né? Que é Sim. justamente a gente ver essas retas cavadeiras demolindo, derrubando as árvores ali pra confecção do papel. Exatamente. E o final um pouquinho anterior a esse, ele conseguindo a vaga e É. trabalhando sozinho. E eu ainda acho que, pra mim, o final ainda dá a entender uma coisa, tipo assim, você vai ser gerente de máquinas, porque todos os funcionários foram trocados por máquinas. Uhum. Eu acho que o final, e ele fica super inseguro ali. Mas ainda precisa de alguém pra vigiar, né? Uhum. Mas eles mencionam que eles estão desenvolvendo, a IA que trabalha com as máquinas, ela tá ficando cada vez melhor e tal. Eu senti que o emprego dele não é mais seguro como era antes também. Sim. Porque a qualquer momento, o gerente pode ser uma IA também. Uhum. Não precisa ter um gerente humano. Uhum. E aí tem essa longa sequência no final, mostrando ele monotamente trabalhando com máquinas, completamente diferente da vida dele de gerente de pessoas no início. Total. Agora gerente de máquinas. E talvez nem isso mais. Teve uma coisa que eu achei também quando eu tava assistindo, que é que ele, do mesmo jeito que Ainda Estou Aqui, tem um pouquinho a ver, mas bem pouquinho mesmo, com o Agente Secreto. Eu acho que esse filme tem um pouquinho a ver, o mesmo tanto, com Parasita. Totalmente tem, porque eu acho que ele tá embrenhado pela essa lógica da sociedade econômica, da realidade econômica da Coreia do Sul, né? Sim. Então, não só Parasita, por exemplo, como um dos meus filmes favoritos, Em Chamas, lidam frontalmente com essa questão do mercado de trabalho na Coreia do Sul, que é muito parecido com o Brasil, inclusive. Muito parecido. Que é essa coisa Acho que uma diferença que eu sinto que é muito fundamental, mas não tá muito presente nesse filme, particularmente. Acho que tá mais presente no próprio Em Chamas e no Parasita, que é essa coisa da formação superior como uma necessidade de se estabelecer num emprego melhor, numa chance de... Um emprego mais estável. Exatamente. Mas mesmo isso parece que tá ficando cada vez mais ameaçado. Sim. Porque esse é um dos pontos também, né, que a gente... É uma das coisas que a gente não comentou sobre o filme, que é de que ele entrou na empresa de papel, e aí com o tempo... E que por um tempo isso era suficiente, ter o ensino médio, aí depois ele fez uma faculdade de química, e aí por um tempo isso era suficiente, e aí depois já também não era mais isso suficiente, e aí isso realmente é um pouquinho, assim, fica um pouco nas entrelinhas desse filme, essa situação do como uma educação superior, ela foi muito necessária ter um curso, assim, um diploma de graduação, assim, e aí depois ela também já não faz mais tanta diferença na... E mesmo tempo de serviço, mesmo tempo de colaboração, 25 anos, é isso, justamente com essa diminuição massiva da necessidade de funcionários numa empresa, com a substituição por máquinas e com a automatização, é isso, você pode ter um currículo ilibado, impecável, mas é uma vaga para quantas pessoas no mercado de trabalho inchado, sabe? Sim, Então sim. é uma realidade que é muito próxima da gente. Sim. Mas esse negócio de parasita, eu fiquei pensando sobre isso, que não é que tenha tanto a ver assim. Eu senti que sim, mais ou menos. Mas eu senti vontade, vendo esse filme, uma vontade que já tem há muito tempo, que é a de reassistir Parasita. Porque quando Parasita saiu e quando ele concorreu ao Oscar, eu era muito nova. E eu assisti ele e eu não gostei. E eu fiquei mais velha e eu comecei a achar que o problema estava comigo. E eu tenho vontade de assistir ele porque eu realmente acho que o problema era comigo, entendeu? Eu também acho. Mas olha só, eu tinha 12 anos, entendeu? Não. É óbvio que não era comigo, porque eu tinha 12 anos. Mas eu tive uma percepção na época. Pera, sério? O que ano esse filme saiu? Não foi 2019? Eu tinha 13. Tá, Tá bom, não tinha 12, eu tinha 13. Então, e aí foi essa coisa, assim, eu lembro de quando eu assisti Parasita, eu assisti porque, assim, eu tinha 13 anos, mas eu me considerava, assim, muito adulta, né? Eu acho que também as pessoas à minha volta me tratavam assim. Aí eu estava assistindo os filmes do Oscar, como eu sempre fiz, e aí eu achei, na época... Hoje eu acho um absurdo isso, mas na época eu fazia sentido na minha cabecinha. Eu tinha achado que Coringa era bem melhor na história, porque eu tive uma impressão de que Parasita tinha um posicionamento que me desagradava.
Mas é porque eu simplesmente acho que tem filmes que não são feitos pra crianças de 12 anos. Porque quando eu penso sobre ele hoje, eu entendo, lembrando do que eu me lembro da época, que foi eu ter 12 anos que me impediu de entender o que o filme queria dizer. Às vezes não é nem pela idade, eu acho que é muito de repertório mesmo. Porque Porque. eu acho que, assim, teve muitas pessoas que estão meio. Como é um filme que chegou nessa posição do Oscar e de fama mundial e tal, muitas pessoas que não assistem filmes, não têm hábito de assistir, assistiram o filme. Mas. E ficaram perguntando, tá, qual é a graça nisso? Não, mas o que me faltou não foi repertório de filme, foi repertório de vida. Não, sim, eu ia chegar nesse ponto. Então, tipo, de entender as sutilezas com que a obra tá lidando, mesmo em termos de linguagem, no caso de pessoas que não estão acostumadas com o filme, ou em termos de repertório de vida mesmo, pois é. Sim, porque eu lembro que minha percepção na época foi de tipo assim, eu pensei assim, poxa, mas esses caras. Eu achei a crítica social dele meio torta, meio o racismo de Isotopia. Porque eu fiquei meio tipo assim, poxa, mas eu não entendi, porque os caras que são todo fudido, eles são muito filhos da puta. E os caras, tipo assim. É exatamente a mesma crítica que as pessoas. Eu não sabia que as pessoas criticavam sobre isso, porque Sim. eu não tinha redes sociais, foi apenas minha opinião. Tipo assim, eu falei, mas, poxa, mas eles são tão filhos da puta, eu tô torcendo contra eles são muito babacas. Não acho que o filme devia. Eu fiquei assim, poxa, eu não gostei que o filme colocou as pessoas que são, tipo assim, a minoria oprimida como os vilões da história. Eu achei estranho, mas isso sem eu reassistir esse filme, eu vi esse filme uma vez na época. E quando eu penso sobre isso, eu fico, poxa, mas. Entendeu? Isso tem paralelos com esse filme, porque a gente pensa também no pacto em que o casal faz. Depois que a esposa descobre o que o marido tá fazendo, ela pensa, não, tá, eu vou ficar do seu lado. A gente vai... Nossa, isso é uma coisa que eu tinha pensado no início do filme, quando eu comecei a assistir No Other Choice, eu fiquei assim, tomara que ela não traia ele. Eu sinto que tem muito esse estereótipo desse tipo de filme. Se esse filme fosse americano, se ele fosse estadunidense, ela teria traído ele. Aliás, curiosidade, esse filme era pra se passar nos Estados Unidos. É um projeto que já tem 20 anos que o Park Chan queria fazer esse projeto. Ele é baseado num livro, de um livro americano, de um escritor chamado Donald Wesley, que chama The Axe, que seria o Machado. E ele já tinha sido adaptado antes por um filme francês de 2005, que é dirigido por Costa Gravas. Não vou lembrar agora qual é o nome dessa primeira adaptação. Mas justamente logo depois do lançamento desse filme, o Park Chan-wook já tinha declarado que ele tinha interesse em adaptar também. E aí, porque já tinha surgido interesses de estúdios americanos de adaptar essa obra para o cinema hollywoodiano, típico de Hollywood, né? É uma história que fez sucesso em outro país e fazer uma adaptação local. Só que acabou que tiveram muitos problemas de acordos com relação aos estúdios e nunca se chegou num acordo que fizesse sentido pro Park Chan-wook para fazer esse filme nos Estados Unidos. Então, e aí depois, recentemente, com ele sendo praticamente expulso do sindicato dos roteiristas nos Estados Unidos, depois que ele estava editando a série que ele fez pra HBO ano passado, ou ano retrasado, não lembro agora, chamada The Sympathizer. Durante a greve, e aí isso foi considerado pelos membros do sindicato como Furo de greve. Furo de greve, exatamente. E aí ele foi expulso. E aí ele migrou a produção pra Coreia e lançou o filme, se eu não me engano, em Berlim. Mas o filme ele praticamente foi ignorado pela academia, né? Sim. Internacional de Cinema, ainda como uma forma de represália ao diretor, com ao diretor. certeza. Com certeza. O que eu acho, assim, é natural, esperado e justo, talvez, assim, seja a palavra. Mas a gente fica pensando, né, em quantos filmes que são muito, muito bons e por questões externas aos filmes eles não são indicados e aí, pra cumprir cota, eles botam umas coisas tipo Cirá e aí tira esse filme, entendeu? Tipo assim, Sim, poxa. Isso é uma coisa também, porque o filme, pra além, né, de ser um roteiro muito interessante, que lida muito bem, e uma direção também que lida muito bem com essa coisa do suspense, do cômico, que vai pro pastelão, não tem medo de ir pro pastelão, mas ao mesmo tempo retém esse senso de suspense durante o filme inteiro.
Acho que tem umas partes ali que ficam meio episódicas no meio. Acho que cada vítima, ela é meio que seccionada dentro de um pedaço de história. Sim. Acho que fica um pouco episódico. Eu entendo o que é a intenção de fazer isso, de dar humanidade pra esses personagens e dar um senso mais de conjuntura e tirar tudo para além da e criar uma visão para além da perspectiva do protagonista, que é assim, não tô nem tentando falar o nome dele aqui, porque, né? Mas. E aí cria também a subtrama com a esposa, que ela trabalha, ela consegue um novo emprego de meio período como assistente de Higienista dentária, que ela higienista fala. dentário. Ela viveu uma vidinha de herdeira antes, né? Ela joga tênis 2 horas da tarde. Exatamente. Fazer aula de dança e tal. O- Os dois têm uma relação bem interessante, inclusive. Eu acho um dos pontos mais os pontos mais positivos do filme é a dinâmica entre esses dois personagens. São dois atores bem conhecidos no Ocidente, inclusive. É o Lee Byung-hun. É o antagonista principal de Round Six, Squid Game, né? Também fez muitos outros filmes, como filmes do próprio Park Chan-wook também. Ele também faz a voz do demônio do K-Pop Demon Hunters. Sim. É, Do demônio principal. Isso, aham. Sim. E a esposa dele, ela fez... É uma atriz muito conhecida de K-drama. Então, os dois... Eles são eye candy, assim, um casal. Eles até brincam isso no filme, né? Que tipo, você parece modelo. Ah, mas você também parece. Você é muito bonita também, sabe? Sim. Mas a dinâmica entre esses personagens são dois atores muito bons e você sente essa guinada desse personagem meio fraco, meio indisposto pra violência que vai ficando mais soturno, mais sombrio à medida que a matança vai se tornando menos uma opção e isso vai se tornando mais a realidade dele. Sim. E o que eu tava falando ali sobre, se fosse um filme americano, ela teria traído ele, é porque eu senti que o filme, se ele tivesse um roteiro mais genérico, ele cairia nesse estereótipo comum, do tipo assim, aí ele já tá todo fudido, entendeu? Ele já tá todo fudido. E aí o que vai acontecer? A esposa vai trair ele. E o filme flerta com essa possibilidade, mas ele segue firme, inclusive ele usa isso como recurso pra mostrar que ele não vai usar isso. Porque ele sente ciúme do colega de trabalho dela, que é mais novo que ele, mais... Ele é bonito, ele é interessante, ele é legal com ela, ele é jovem, ele tem um emprego, ele sente ciúme desse cara, ele começa a achar que ela tá traindo ele, mas ela não está. E aí o filme ele usa esse recurso pra mostrar, tipo assim, não, ele tá só, tipo, paranoico com essas coisas, mas não vai acontecer essa coisa, porque eu sinto que seria muito comum no filme estadunidense, tipo assim, coitado do cara, ele perde o emprego, a vida dele é uma merda, a esposa trai ele com um cara mais legal que ele, e eu gostei que o filme ele subverteu um pouco isso, porque é uma trope que eu acho meio cansativa nesse tipo de filme. Mas, assim, eu vou te falar que eu sinto que nesse caso nem seria tão... nem seria tão disparatado, porque, né, ele batia no filho dela, né? Não, sim, eu não tô falando que ela não tinha que ter traído ele, mas me surpreendeu. Não, Achei interessante o filme não ir por esses caminhos. Mas, e aí eu acho que mas o filme lida com isso, eu acho que ele cria também ele te faz olhar pra relação que ela tem com ele de uma forma meio também, tipo, será que ela se envolveu com ele também por interesse? E aí ela tolerou muita coisa por causa da condição de vida que ele permitia a ela? Eu cheguei a pensar isso, mas 13 meses desempregada e ela ainda não terminou com ele? Mas eles estavam juntos há muito tempo e já tinha uma família constituída. Não, então, claro. Então, mas ela é a primeira que, logo depois que passam esses 13 meses, né, que ela estabelece as regras da nova vida. Da nova vida a partir de agora. É o tipo de coisa que ele ainda tava em negação. Sim. Então, dá pra ver que ela tem esse ímpeto pelo controle, pela manutenção da estrutura familiar ali, sabe? Sim, então ela sim. já tinha colocado a casa à venda, já tinha até a pessoa... Ela já tinha doado os cachorros, ela já tinha colocado a casa à venda, ela já tinha arrumado o emprego, ela já tinha desmatriculado todo mundo das atividades. Ela desmatriculei as crianças, cancelei a Netflix, não vai rolar mais. Então, dá pra perceber que talvez essa personagem tem mais além do que da aparência da esposa troféu, sabe? Sim, sim. Eu achei bem interessante. Achei ela uma das personagens mais interessantes, assim.
E eu gostei também da esposa da primeira vítima, a atriz Uhum. sofrida, que não consegue, frustrada. E uma das coisas que eu achei mais divertida é que ela. E um outro ponto que eu lembrei também, mas enfim. Eu achei mais divertida que ela, no início, da primeira vez que ela aparece, é que ela tá reclamando que ela não conseguiu um papel porque ela não conseguia entrar, assim, na personagem da viúva sofrida. E no final do filme, ela faz esse personagem Uhum. pros policiais. Ela Sim. assim, Exatamente. marido, acho que ele desapareceu. E ainda e é isso que eu ia falar, qual que é a conclusão final do filme sobre os assassinatos? Que fica parecendo que as duas primeiras vítimas, já que a terceira ele fez tão perfeitamente bem que ele forjou uma morte acidental, que as duas primeiras vítimas, eles já eram rivais e por toda a história os policiais concluem que um matou o outro e fugiu. Uhum. E a mulher fica, Desenlace perfeito. meu marido fugiu com uma... Uhum. Deve ter matado o rival dele, sei lá, deve ter. Sei. Eu acho umas coisas. Eu achei o filme maravilhoso. Eu gostei dos personagens detetives que aparecem tão pouquinho e me divertiram Sim, tanto. aquele flashback do casal da esposa Sim. atriz deles no teatro, né? Sim, no teatro e ele guiando ela pra fora. Eu Nossa, é acho. muito bom, que é uma cena de dorama, só que super Sim. exagerado, e ela falando, a narração dela, contando a história por cima da fala dos personagens. Então, os personagens estão ali falando, e aí tem a voz dela por cima da narração, sabe? É muito legal. É muito legal, muito engraçado. Tinha alguma outra cena. Uma coisa que eu queria comentar, eu também não sei se você percebeu, eu não sei se foi proposital, mas foi uma percepção que eu tive. Ele e o cara que é a última vítima dele, que ele mata brutalmente, você não achou os dois atores parecidos? Eu achei os dois parecidíssimos, de um jeito que eu acho que foi uma escolha proposital, quase como, tipo assim, se o cara fosse um espelho da vida dele. Você teve essa percepção? Parecidos fisicamente? Parece fisicamente, só que ele mais jovem. Parece muito ele mais jovem. Eu acho que isso foi uma escolha de elenco proposital. Tipo a de Hamlet, que o Hamlet e o Hamlet são atores que são irmãos. Aham. São dois atores que eu achei que se parecem muito. Eu acho que o filme cria esse paralelo de que eles são, tipo... De que ele enxerga no cara exatamente uma versão dele quando era mais novo. Ele, quando ele era mais jovem e tinha um emprego e era gerente... E eu vi muito isso nessa situação. E até uma coisa que a gente não comentou é que quando ele tá prestes a matar o cara meio que propõe dele ser um vice-gerente. Uhum. Só que ele ficou assim, não, agora eu já fui longe demais com É. essa história, agora eu preciso terminar, não vai dar. Acho que o outro elemento também que a gente não comentou é a filha. Que é uma filha que parece ser autista. Sim. E ela não fala, ela não verbaliza. Na verdade, ela verbaliza, só que ela só repete o que outras pessoas falam. Sim. E aí, ela que fica mais consternada com a saída dos cachorros, né? Os cachorros vão ser levados pra casa dos avós dela. E aí ela fica muito mal com tudo aquilo. E aí ela tá aprendendo a tocar violoncelo, né? Na verdade, essa é a comunicação dela. A comunicação dela é repetir frases e tocar violoncelo. E no início, inclusive, quando eles estão, tipo, cortando tudo, a mãe fala, tipo, eu cortei todo mundo de todas as atividades extracurriculares, menos o violoncelo dela. Só que depois eles têm que tirar ela do violoncelo, porque a professora fala que ela é boa demais e ela precisa de aulas mais avançadas. Só que aí eles não conseguem pagar também. E é construído muito essa coisa dela de que ela não toca perto deles. E é só no final do filme que ela toca quando os cachorros voltam, quando ele se recupera, ela começa a tocar na frente deles o violoncelo, assim. Ela toca pros cachorros. Aí Sim. a mãe chega, abre a porta, ela fica ali meio olhando de canto, será que eu posso ficar aqui? Aí ela continua tocando, então ela fica lá. Sim. E uma outra coisa que a gente não comentou foi sobre o filho, que tem um amigo que o pai comprou a fazenda de porcos do pai do protagonista. E eles também têm essa rivalidade, assim, porque esse cara quer comprar a casa dele. E ele tá assim, não vou vender minha casa, eu não tô desesperado, eu estou desempregado, mas eu não estou sem dinheiro, não vai comprar a minha casa. Esse cara que é um babaca, que é um ignorante, que não sei o que, o protagonista fala isso dele. E ele é dono de uma loja de celulares. E os dois filhos, que são amigos, que eles sim se gostam, diferente dos pais, eles se gostam. E eles armam o negócio de roubar celulares da loja do cara pra vender e ter dinheiro em casa. Que tem essa coisa também, que eles são pegos pela polícia, o menino é levado, que é uma outra cena de humor, que quando a polícia chega, ele fica assim, ai, meu Deus. Aí os policiais assim, quem vai buscar seu filho? Ai, esse menino, né? Ai, nossa, esse menino é foda, né? Poxa, olha o que ele me arruma. Meu Deus, Isso. olha só, hein? E aí também, nesse sentido, já dá uma noção da virada que o personagem dá quando ele chega pro filho e fala, olha, eu vou te dizer exatamente o que você vai falar pros policiais agora. Que é o tipo de coisa que me lembra muito Breaking Bad.
Eu Sim. tava muito fazendo paralelos com Breaking Bad também, que é essa coisa do personagem que parece puro, né? Que parece uma figura inofensiva a princípio, que você vai vendo a degradação dela acontecendo na sua frente aos poucos, justamente por problemas financeiros. Sim. Então, essa coisa da dissimulação e da manipulação da realidade ali é muito a característica do Walter White também. Sim. E esse negócio falou de manipulação, até que desde esse início a esposa é tão parceira dele que nessa cena ela tenta seduzir o pai do outro menino. Ela percebeu quando eles vão mostrar a casa que o cara já tava flertando com ela, falou assim, senta na cama aqui. Nossa, essa cama é macia, né? Aí ela fala, você pode comprar ela também se você quiser. Então, e aí ela assim, não, tudo bem. Então ela começa assim, vou flertar com ele, que aí ele vai deixar o meu filho não ser preso. Vai falar que foi culpa do filho dele. Ele tem dinheiro pra pagar isso. Então, assim, pra mim ela já é sempre muito parceira dele, assim, até nos crimes dele. Ela tá sempre junto nas manipulações, ela coberta ele, É uma assim. dinâmica parecida também com Breaking Bad, que a Skyler também, depois que ela descobre, ela tá encobrindo ele também. Sim. E esse negócio da cena do filho, uma coisa que a gente não comentou, que eu acho também é dos últimos momentos que tem essas coisas muito engraçadinhas dele ser um assassino desajeitadinho antes dele ser um assassino profissional, assim, é quando ele tá falando com o filho ali. Porque olha só, quando você comete um crime, tipo, quando você vai matar uma pessoa sozinho, é muito difícil, porque não sei o que, assim. Aí o filho dele fica meio assim, eu suponho, eu acho que é assim que você se sente. Que é o tipo de humor que é assim, é pastelão mesmo. Mas combina super com esse filme. Eu acho Combina que ele super. faz uma coisa, assim, fantástica desse humor pastelão, com atenção, e essa passagem desse humor pastelão pra, de repente, ele ficar super assassino, assim. E o Lee Byung-hun sustenta muito, ele merecia ter receber alguma indicação. Né? Acho que ele no Globo de Ouro ele foi indicado, se eu não me engano, né? Se eu não me engano, sim, foi mesmo. Porque o Globo de Ouro tem mais slots, né, pra indicação, tem mais vagas. Ele foi como comédia musical, Foi como comédia. Faz Porque eu acho que o filme, ele é mais uma comédia, assim. Acho que o gênero de destaque dele é uma comédia suspense, uma comédia dark, assim, mas é uma comédia. Sim, eu acho que sim. Eu queria só voltar de novo na questão da masculinidade frágil do protagonista e o quanto esse processo dessa demissão é também um processo de emasculação que ele vai atrás de se afirmar enquanto provedor também, enquanto o pai de família, enquanto o homem da casa, nessa jornada dele de de eliminar a concorrência. Eliminar a concorrência, eu acho ótimo. E aí, acho que tem a ver também, né? Acho que, parando pra pensar, se você se dedica tanto tempo pra uma carreira e pra uma área, e você não consegue se reafirmar nessa posição, é engraçado que, tipo, quando ele contesta o cara, você deveria ouvir sua esposa. Ele tá falando um pouco dele também. Sim. Por que você não tentou fazer outra coisa, sabe? A esposa dele, particularmente, nunca questionou isso, mas ele poderia muito bem fazer. Sim. Ele tinha, nesse caso, ele tinha outras opções. Ele não era a única saída. Não era a única saída. Mas talvez fosse, justamente porque dentro dessa lógica do provedor, ele precisa não só sustentar uma família, mas sustentar o estilo de vida e sustentar de uma maneira que ele possa sentir orgulho de si mesmo enquanto provedor. Exatamente. E eu sinto, inclusive, que isso no final fica um pouco no sentido de que eu, pelo menos, senti que ele não estava super orgulhoso com o trabalho dele, que ele estava se sentindo eu senti que ele tava um pouco nesse dilema, assim, de que ele tinha conseguido o que ele queria, não era exatamente o que ele imaginava, e ele ficou meio tipo assim, poxa... Ele até comemora, né, quando ele começa. Mas aí depois ele ficou, poxa, esse trabalho é meio bosta, né? Eu acho que é uma coisa, é um sentimento meio vazio, assim, ele chega nesse lugar, mas já é todo um processo de degradação que precisou acontecer pra ele chegar naquele lugar. Exatamente. Então, assim, ele está muito preocupado com sustentar isso, dele sustentar aquele estilo de vida e de prover, e ele tá tipo assim, não, cara, eu preciso fazer isso, é a única saída, eu preciso continuar sustentando esta estrutura da minha vida. E aí, quando ele consegue, já tinha tudo sucumbido, então ele fica meio tipo assim, né? É isso, né? Sei lá se eu queria esse emprego também. E aí cria muito essa separação entre as personagens masculinas e as femininas, em que enquanto elas são flexíveis e adaptáveis, e o quanto os personagens masculinos são muito enrijecidos dentro do que eles acham que eles precisam fazer. Sim. Exatamente. Até porque você falou que a esposa não sugere que ele faça outras coisas, mas ele fica muito, muito puto com ela quando ela fala que conseguiu um emprego. Ele, tipo assim, mas não é isso, não é assim que a nossa vida funciona. Você não podia ter mudado. E ela, tipo, cara,
Vendi a casa Essa do não é ex-cachorro, tô Essa não é roubando o mais a nossa emprego. realidade há muito tempo. Pois é. Ela assim, meu filho, acorda. Cancelei a Netflix, Uhum. tô com emprego, parei meu tênis 2 horas da tarde, horário de herdeira, você tem que se atualizar aí, cara, pelo amor de É. Deus. Não dá mais pra ficar fazendo papel. Eu até separei uma fala aqui trazendo um outro paralelo com uma série. Eu lembrei de uma fala do Jim Halpert de The Office. Aham. Que é, inclusive, eles trabalham com papel, né? Sim. Que é o que ele fala. Ele tá querendo sair da empresa, ele detesta o emprego dele. E ele fala: Ah, mas se eu sair, o que eu vou fazer com todo esse conhecimento inútil sobre papel que eu tenho, sabe? Eu fiquei muito pensando nisso, que é isso, quando você dedica sua vida a tanto tempo sobre uma coisa, também é uma espécie de osmose, do tipo de, eu não quero sair dessa carreira, tá cômodo, é o que eu sei fazer. Ah, mas isso é até meio dito nesse filme também, quando com a primeira vítima dele é quando ele tá conversando com a mulher sobre o trabalho dele, ele fala sobre isso, eu entendo tudo de papel de absorvente, papel de dinheiro, papel de... Então, assim, é um trabalho, assim, super mas específico. não é como se ele não tivesse as outras aptidões, ele reformou a casa sozinho. Pois é. Ele é muito bom em jardinagem. Sabe, ele Ele faltam poderia aptidões fazer pra outras ele. coisas. Mas é isso, eu acho que o que a gente tinha pra dizer sobre o filme era isso. Você tem mais alguma coisa a dizer? Não, por mim, acho que já cobrimos todas as partes importantes. Eu gostei muito desse filme. Eu gostei muito também. Eu acho que é um filme que foi esnobado nas Sim, com premiações desse certeza. ano. Ele merecia mais destaque, apesar. Justamente por eu sentir que ele é um filme muito bonito, esteticamente, formalmente. E as atuações também embarcam na premissa e fazem tudo aquilo que poderia ser meio mambembe, que poderia ficar meio tosco se fosse mal encenado e mal atuado, faz aquilo funcionar. Sim, Então essa relação entre o suspense e o pastelão funciona perfeitamente, Funciona. sabe? que indicações realistas você acha que ele poderia ter tido no Oscar? Assim, mais do que o que Olha. você gostaria, e sim do que você acha que ele realmente... Filme internacional. Filme internacional, com certeza. Uhum. No lugar de Cirá. É. Tem que tirar um. Melhor filme eu acho que ele conseguia no lugar de F1. Não acho que ele ganharia. Mas Não. eu não entendo a indicação de F1. Mas Não, F1 não aceito. É a premiação da indústria e em Hollywood e o Oscar tá tentando ser mais, de um tempo pra cá, tá tentando ser mais público friendly, sabe? Ele quer Sim. produções que tenham tido boa repercussão com o público e que sejam dignas de serem, pelo menos, indicadas. Mas é porque eu não entendo essa doideira da indicação melhor filme F1. Não, é um filme que não foi indicado a nenhuma outra categoria, assim, relevante. Foi igual a coisa que eu vi ano passado sobre a indicação de Ainda Estou Aqui, que era alguém questionando por que não estava indicado em outras categorias e estava melhor filme. Não era alguém criticando, era alguém elogiando o filme, falando assim, ué, como que é melhor filme se não é melhor diretor, não é melhor roteiro, não é melhor ator, mas é melhor filme por quê? Eu senti isso com F1, não foi indicado em nada, uma coisa meio doida, assim, tipo, eu senti que foi quase bota aí, ó, tá faltando filme pra botar, porque não tava melhor diretor, não tava melhor ator, não tava melhor roteiro, não tava melhor nada, melhor o quê? Ele recebeu indicações em categorias técnicas, né? Que é isso, é um exercício técnico. Eu acho que é um filme que é muito interessante justamente pelo trabalho técnico. Sim, isso realmente Mas no caso... acho louvável, sim. No caso do A Única Saída, eu sinto que é uma direção muito fora do padrão pra ser indicada como diretor. Eu concordo, não seria indicado, eu acho. Não seria indicado pra direção. Talvez, muito forçosamente, de melhor ator, mas eu acho que a competição tava difícil esse ano mesmo. A competição estava difícil. Então não tinha nem muito espaço. Não tinha muito espaço, mas Se fosse um ano menos competitivo, talvez... Acho que ele conseguiria, sim. Eu acho que esse ano a gente teve alguns filmes internacionais em categorias diferentes. Aliás, todos indicados a melhor filme internacional foram indicados, com exceção de A Voz de Hind Rajab, foram indicados a algo que não seja filme internacional. O que não é muito comum. Eu acho que ele conseguiria umas indicações, talvez, de roteiro adaptado, umas coisinhas assim, menores, talvez, você não acha? É que eu acho também ele é muito não formulaico pra ser algo que apareça nessas categorias do Oscar. Eu não acho Uma Batalha Após a Outra um típico roteiro adaptado. E ele foi até o ganhador. Sim. Mas eu acho que ele é o atípico ainda dentro dos padrões de Hollywood. Entendi. Acho que ele é um roteiro muito estranho pra ser abraçado pela premiação como Oscar. Tanto que eu acho que eu nem sei se Parasita foi indicado como roteiro. Não, Parasita eu acho que foi. Parasita foi super indicado em várias coisas. Tanto que foi um daqueles que, tipo assim, era óbvio que ia levar melhor filme. Então, provavelmente, eu não me lembro mais, mas Não, assim, certamente era aqueles de 10 pra mais indicação. Não era óbvio, porque
filme internacional nunca tinha ganhado. Sim, mas no sentido de que também não era óbvio, mas ao mesmo tempo ele teve uma boa corrida, Sim, entendeu? não, É de isso que eu fato. quis dizer. Ele levou o melhor diretor, levou Não, o melhor sim. filme internacional, ele tava levando muitas coisas na Uhum, noite, eu lembro. Também pode ser uma memória uhum, falsa, mas eu acho que ele foi sim indicado sim. ao roteiro, sim. Mas eu acho que é uma direção muito, muito solta e um roteiro muito, muito expansivo para É, os padrões hollywoodianos, sabe? Então eu acho que se fosse indicado em alguma coisa, seria pra filme internacional e talvez pra melhor ator. é. Eu acho que o mais lógico mesmo seria ele no lugar de Cirai. Acho que seria onde ele mais cabe ali. Uhum. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Podem deixar aqui embaixo a sua opinião sobre o filme, o que você achou, comenta com a gente. E a sua indicação de tema, o que você quer ouvir a gente falar aqui? Você quer que a gente analise algum filme específico? Ou que a gente converse sobre algum tema maior que abrange a indústria cinematográfica? Enfim, você pode deixar seu comentário aqui embaixo. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais! Até!